Olá, leitores, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre o primeiro livro lido para o desafio do Halloween literário, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, logo depois da vinheta. Bom, galera, o desafio do Halloween literário foi um desafio a que eu me propus aqui no canal. Eu aceitei o desafio do Rubens, do canal Lervicia, e do Rafa, da Biblioteca do Terror. Eu vou deixar os links ali embaixo para vocês, inclusive do meu vídeo do desafio. E uma das categorias desse desafio era ler um livro de horror clássico. Eu prometi ler dois, na verdade, que foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, e O Fantasma de Canterville. Mas eu já li O Médico e o Monstro, eu li ontem, porque assim, é um livro um tanto quanto pequeno, tem 80 páginas. E galera, que livro bom! Vamos falar um pouquinho sobre ele. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a história dele, sobre a sinopse. Nós temos aqui um advogado, o Dr. Utterson, e chega aos ouvidos dele que um cara meio troncudo ali, um cara meio estranho, ele atropelou literalmente uma criança, passou por cima da criança. E para não gerar um escândalo, ele levou a família dessa criança até a casa de um renomado médico ali da sociedade, o Dr. Jekyll, e deu um cheque para a família dessa criança, tentando comprar o silêncio deles, assinando como o Dr. Jekyll. E quem é esse Dr. Jekyll? O Dr. Jekyll é um dos clientes do Sr. Utterson. E o que acontece? O Mr. Utterson ele vai tentar descobrir quem é esse cara que atropelou essa criança, que é conhecido como Hyde, e qual é a relação dele com o Dr. Jekyll. E assim, ele de início acha que o Dr. Jekyll está sendo chantageado pelo Hyde, uma coisa assim, e que na verdade não é bem isso. Todo mundo já conhece a história do médico e do monstro, né? Eu creio que todo mundo já conhece, mas eu não vou dar um spoiler, eu não vou falar qual é a relação do Jekyll e do Hyde, e por isso mesmo eu encerro a minha sinopse por aqui, de sinopse. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escrita, a obra em si, o sentimento que essa obra me trouxe. É incrível como eu lendo essa obra eu me senti desgostoso de todos os personagens, na verdade. Eu não simpatizei, eu não me identifiquei com nenhum personagem. Não são personagens cativantes, diga-se de passagem. Mas o Jekyll e o Hyde, eles são, assim, personagens que chamam muito a atenção, principalmente o Hyde. Por quê? Porque aqui o Louis Stevenson, ele descreve o Hyde como uma pessoa grotesca, praticamente, e ele nunca descreve o rosto do Hyde. Ele descreve a altura, que é um cara meio baixinho, troncudo, corcunda, mas não descreve a face do Hyde. Então a gente imagina como quiser essa cara do Hyde. Até mesmo porque Hyde, em inglês, é esconder, então ele está escondido. E o Jekyll, ele é um cara até simpático, digamos assim, mas não chega a conquistar. O livro ele é narrado em primeira pessoa, é na verdade uma novela do Louis Stevenson. Ele é narrado em primeira pessoa pelo Dr. Utterson nessa pesquisa que ele faz para descobrir quem é o Hyde. E no final do livro nós temos uma carta, a última parte do livro é uma carta, onde o Dr. Jekyll ele explica praticamente tudo o que é o Hyde, assim, ele explica tudo o que está por trás do Mr. Hyde. É um livro fantástico, é um livro fenomenal, uma leitura super rápida, apesar de ser um romance antigo, um romance vitoriano, é um livro daqueles que você não para até chegar ao final. Infelizmente, pra mim, era uma coisa já sabida, eu já sabia o final dessa história aqui, eu já sabia qual era ali a relação entre o Jekyll e o Hyde. Eu acho que todo mundo sabe, né, porque, tipo, próprio Pernalonga, no desenho das antigas, ele já tinha um episódio em que ele tomava uma poçãozinha ali, virava o monstro, ele era um médico, então, né. O médico e o monstro é isso, é o Jekyll e o Hyde, então, enfim. E é legal porque nós temos no final do livro essa carta do Dr. Jekyll mostrando
o que que levou ele até o Hyde, sabe assim? Quais foram as ambições dele para que o Hyde estivesse ali? O que que ele procurava fazer? É uma leitura bastante agradável, perdoa a expressão, mas é um puta livro de terror pra essa época, é uma puta leitura pra essa época. E é uma, digamos, a gente pode tirar uma reflexão pra nós mesmos, porque todos nós temos um pouquinho do Jekyll e um pouquinho do Hyde dentro da gente. Nós somos tanto médicos quanto monstros, digamos assim. Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado inescrupuloso. E quem nós seremos vai depender tudo de quem nós resolvermos alimentar, na verdade. Eu vi isso em um filme, uma série, eu li em um livro, não sei. Mas é realmente essa a questão da coisa. Quem nós somos é quem realmente nós decidimos alimentar. Se nós alimentamos o lado ruim, o lado monstro da nossa vida, o nosso Hyde, nós seremos Hyde, nós seremos monstros. E se nós alimentamos o nosso lado bom, nós seremos Jekylls, nós seremos Lucy. E o livro é esse, tem várias adaptações cinematográficas, mas tem uma adaptação pra TV que eu gostaria de indicar muito pra vocês, que é uma adaptação feita pela BBC, pela britânica BBC, que é Jekyll. O pôster vai estar aqui. E ela é estrelada pelo ator, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele fez o Hobbit, ele fez um dos anões do Hobbit e tal. E galera, é o Magic e o Monstro trazido pra atualidade. Então, tipo, cara, é demais, é sensacional essa série. Eu assisti ela no Netflix, mas eu não assisti no Netflix nacional, eu assisti no, tipo, usando o plugin pra entrar, sabe lá, as pirataria pra entrar no Netflix gringo. Então, eu assisti utilizando esse Netflix gringo. Mas é muito bacana, tentem procurar aí, deve ter nos torrents da vida. Eu baixei em torrent também pra ter essa série. E tem também pra vender aí em Submarino, Saraiva e por aí vai. Indico muito o Magic e o Monstro, Jekyll and Mr. Hyde e a série Jekyll. É isso pro vídeo de hoje, galera. Livro 1 do desafio literário do Halloween cumprido. Na verdade não era a primeira... Não era o primeiro livro, tipo, da lista, sabe? Assim, não era a primeira categoria, mas esse foi o que eu já li. E eu volto pra mais categorias, pra mais resenhas, pra mais coisas relacionadas ao Halloween. Não esquece de dar uma olhadinha no último vídeo e ficar esperando pro próximo. Pra isso, se inscreva no canal e dê o joinha se você gostou, me ajude a compartilhar e, tipo, vejo vocês no próximo. Até mais, tchau!